Bom dia. Bom dia. Bom dia, Jennifer. Bom dia, professora Paula. Que prazer participar do culto com você assim mais perto. É verdade. Vamos cumprimentar os nossos irmãos ali do outro lado. Bom dia para você. Eu sei que, Jennifer, tem muitas famílias que assistem o nosso culto do ano bíblico. E eu quero, em nome de algumas pessoas aqui, cumprimentar vocês aí do outro lado. Quero agradecer o carinho, as mensagens que recebo e também o carinho com o nosso bebezinho, que eu sei que muita gente comenta e eu me sinto muito amada por vocês. Nós temos uma família muito grande que nós nem conhecemos, gente. É verdade. Bendito seja o nome de Deus, porque isso é a prova que o Espírito Santo trabalha nos nossos corações, porque Deus consegue implantar amor e união até mesmo entre aqueles que você só vê ali na telinha ou que você não teve ainda oportunidade de conviver. Por isso nós agradecemos o carinho com a nossa escola, com a nossa casa aqui. E de uma forma especial quero cumprimentar a família da Maria, do Roberto. Lembra deles? Lembro. A Sofia e o Ian, que estiveram aqui conosco. Sim. Tivemos Detox Mirim, né? Um abraço para vocês, que a bênção do Senhor esteja sobre vocês, que vocês continuem firmes assistindo. Também quero cumprimentar a Jennifer, uma amiga muito especial que foi até sua professora por alguns dias. Lembra dela? Lembro, a professora Paula. Isso, um beijo para você, Paulinha. Recebi sua foto e eu sei que você tem assistido todos os dias esse culto. Bendito seja o Senhor pela sua vida. Amém. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por tantas bênçãos. Querido Deus e bom Pai, bendito seja o seu nome, ó Deus, porque o Senhor nos deu família, ó Deus. Obrigada porque o Senhor tem trazido tantas pessoas aqui que têm nos conhecido, Senhor, e têm desfrutado de tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado também, ó Deus. Amém. Que o Senhor possa abençoar este vídeo, que esta pessoa que está em casa assistindo possa sentir o seu toque nesse momento e o interesse de estudar diariamente a Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então nós vamos louvar o nosso Deus nesse momento. Vamos cantar nesse momento, louvando a Deus, Jennifer, cantando sobre que deve ser luz na nossa vida, né? É manhã fora, mas tem que ser manhã dentro de nós, né? Nosso coração tem que estar iluminado. Então nós vamos cantar juntos o hino 226. É manhã no coração.
quer saber de uma coisa bem legal, professora Paula? Sim. Neste mesmo dia, o ano passado, eu estava assistindo o ano bíblico aí, atrás da tela. E hoje, o Senhor Deus me trouxe para cá para gravar com a senhora, né? Amém. Bendito seja o nome dele por isso. E chegou um momento muito importante, que é quando nós vamos recitar a palavra de Deus, né? E o nosso texto dessa semana está em Atos 20 e 24. Eu convido todos aqui da igreja e você que está em casa a pegar a sua Bíblia e falar conosco esse verso que é tão importante. Amém. Amém? Então eu vou contar. Tudo bem. 1, 2, 3. Atos 20 e 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, conquanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20 e 24. Atos 20 e 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, conquanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20 e 24. Atos 20 e 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, conquanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20 e 24. Amém. Que seu estudo neste momento seja muito abençoado pelo céu. Amém. Espero que em nome de Jesus sua vida esteja dentro dos parâmetros do que o Senhor Deus pediu e que a força e o poder de Jesus se estabeleçam na sua história de maneira poderosa. Louvado seja o nome do Senhor. Tire tempos para orar, tire tempos para conversar com Deus eterno e que Deus encha a sua vida de poder e de graça. Além do Salmo 24, no nosso ano bíblico de hoje, nós também tivemos que estudar Gênesis 11, na continuidade de toda a informação que o nosso Deus tem esperado de nós, que entendamos, que saibamos, para que a bênção do Senhor se estabeleça em nossa vida. Ali nós então vamos ver a construção da Torre de Babel, resultado destas pessoas que vieram depois do dilúvio. Você pode pensar assim, mas Maísa, Noé sai da arca, não tinha mais nenhum pecador impenitente, não que Noé e seus filhos não fossem pecadores, estou dizendo impenitentes, pessoas que falam, eu quero fazer o errado e pronto. Você sabe que existem pessoas assim, né? Pessoas que sabem o que Deus pede, mas elas dizem, eu não vou fazer, e ponto final. Esses são pecadores impenitentes, né? Deus os considera como ímpios, sabem o que é certo e eles continuam fazendo o que é errado. Mas então os 3 filhos de Noé, por algum tempo, começaram e continuaram vivendo ao redor da arca, ali naquele local onde a arca havia pousado, né? Onde Deus havia escolhido para que a arca ficasse. Mas a terra já era muito feia e houve um dos filhos de Noé que ficou muito chateado pela dupla maldição ou tripla maldição que agora reinava sobre a terra. A terra já não tinha mais a mesma beleza. Eu quero comentar com vocês que raiz de amargura é um negócio terrível. Raiz de amargura, chateação, incômodo por alguma coisa, pessoa que permanece naquele visgo da mesma situação a vida toda, isso gera doença. E doença terrível. A primeira doença é uma doença de comportamento, né? Porque a nossa atitude, ela promove um mal-estar, ela promove uma atmosfera ruim, ela promove um posicionamento coletivo que judia das pessoas. E Cão, ele começou a ter um posicionamento ruim, ele tinha uma natureza, ele escolheu uma natureza ruim. Ele escolheu aceitar suas próprias tendências, ele escolheu aceitar sua miséria de vida, escolhas ruins. Veja que ele vinha de um pai justo e ele fez alguma escolha ruim. Agora, deixa eu te comentar uma coisa. Noé tinha uma natureza ruim? Tinha, mas ele escolheu servir a Deus para que recebesse a natureza de Jesus.
Você entende o que eu estou lhe dizendo? Todo bem que fazemos não é porque nós, bem cá, nós nascemos bonzinhos. As pessoas não nascem boas, as pessoas nascem ruins, elas nascem com a característica do mal, do pecado. E então o Senhor Deus vai trabalhando nas vidas. E então escolhemos o que é certo e errado. Podemos escolher e lutar por aquilo, com uma luta renhida. Mas alguns de nós dizemos, eu não vou lutar por isso. E desistimos das coisas, porque não queremos mudar nosso pecado. Você entende isso? Nós preferimos sair de um casamento a permitir que o casamento nos mude. Você entende que coisa terrível? A gente prefere sair de um local onde estamos sendo apertados para fazer o que é certo. Por quê? Porque não queremos mudar. A gente quer continuar daquele jeito. Compreende? Agora eu vou dizer uma coisa. Não existe melhora de vida se você continua fazendo as coisas pelas quais você foi condenado para esse tipo de situação. Entende? Isso é muito sério. Logo, logo, a humanidade que foi crescendo, lembra que os filhos... Vem cá, deixa eu comentar uma coisa com você. Eu vou fazer aqui uma explanação de uma parte que ficou faltando ontem. Felipe, já coloca para mim, por favor, o texto. Eu queria que vocês observassem e lessem comigo o texto que eu vou colocar agora. É preciso que vocês entendam. Quando o Felipe colocar isso... e deixar isso claro ali no telão, eu vou conseguir apresentar mais uns detalhes aqui para facilitar para a sua compreensão. Estou muito feliz porque você está junto. Hoje pela manhã eu ouvi o estudo bíblico de ontem, estava estudando sobre isso, vendo a quantidade de gente que estava comentando. E deixa eu explicar uma coisa. Por que é que você não estuda o ano bíblico no dia certo que está no caderninho? Dá a impressão que nós estamos estudando um dia atrasado. Não é isso. É que nós não estamos fazendo ao vivo, nós não temos condição de fazer ao vivo. Não temos condição de internet boa o suficiente para fazer ao vivo, compreende? E precisamos dessa situação. Eu gravo num dia, então meu esposo e Sofia passam o dia editando essa coisa, porque é muito demorado. Não pense que isso é uma coisa simples. Às vezes as pessoas elas pedem para mim, Maísa, coloca tal coisa, faz tal coisa. Não sabem a dificuldade, a dimensão da dificuldade que isso causa. Então meu esposo passa o dia junto com a Sofia, arrumando todos esses detalhes. Às vezes, meu esposo, às 3 horas da manhã, tinha levantado hoje. Ele foi dormir quase 11 horas da noite, às 3 da madrugada, levantou para ver se ele tinha conseguido colocar o vídeo para o pessoal assistir hoje de manhã. Na verdade, eu gravo num dia e no dia seguinte é passado para você. Tá bom? Então, Deus abençoe você e te fortaleça na graça e na misericórdia de Jesus. Deixa eu te comentar uma coisa. Eu vou passar bem rapidinho estas informações do que nós estudamos e do que nós compreendemos, tá? Veja, então nós estudamos primeiro a divindade, lembra? Ao estudarmos a divindade, tínhamos estudado como foi que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo tinham existido sempre, desde o início, e que eles resolveram criar filhos, que são os anjos, e eles existem em 3 categorias. E um dos anjos entrou em dificuldade, pecaram, um dos anjos pecaram, lembra disso? E essa dificuldade foi transportada para a terra, porque Lúcifer saiu procurando um local para morar. O Senhor Deus, então, ao criar o homem, eu vou colocar o ano 1 aqui como o ano da criação, tá? A criação de Adão. Isso você já viu nos estudos anteriores, mas é importante que você entenda. Então, o ano 1 é o ano da criação, o ano inicial de todas as coisas. Então, eu coloco aqui como o ano 1. Eu não sei que dia foi que Adão pecou, a gente não tem ideia de saber essa data. Então, vamos colocar no ano da criação. Depois que ele pecou, ele teve 2 filhos, que foi Caim e Abel. Lembra disso? Caim e Abel. Pela escolha de Caim, porque os 2 foram criados da mesma forma, nós então sabemos, deixa eu colocar aqui um detalhe, que Caim foi o pai de uma raça, lembra? Que procurou lutar contra o Senhor, lutar contra Deus. Ele era um revoltado, um adolescente revoltado. Ele não havia crescido em suas emoções, não havia entendido que Deus é soberano para tomar qualquer tipo de posição e o que quisesse fazer. E Deus sempre está certo. O Senhor Deus, quando se posiciona, Ele sabe que é para o nosso bem. Olha, Deus não precisa comer bem. Deus não precisa cuidar de um espaço, tudo dele é perfeito, Deus é perfeito, ele não tem necessidade destas regras que ele coloca para nós. Ele
dá cada uma delas para os seus filhos, a fim de ajudá-los, a fim de protegê-los. Os pedidos de Deus são pura proteção, são pura ajuda. Agora observe um negócio interessante. Lá eu vou tirar Caim aqui de cima, porque ele nasceu no lado do assim, diz o Senhor, correto? Ele nasceu aqui, ele nasceu dentro da proteção do Cordeiro, não foi isso? Porque o Senhor Deus instituiu o cristianismo, instituiu Jesus já desde o início. Ele instituiu que Jesus morreria no lugar do homem lá no primeiro pecado. Então Caim e Abel nasceram dentro dessa proposta celestial. E então Caim, matando Abel, um dos grandes transgressores da lei, assim como Satanás é desde o princípio, iniciou um grupo chamado Assim Eu Penso. E isso é muito sério. Este Assim Eu Penso são liderados por Satanás e são chamados filhos dos homens, né? Estes filhos dos homens, isso é muito interessante, algumas pessoas creem numa bobeira dizendo que filhos de Deus são os anjos. Filhos de Deus não são só os anjos. Filhos de Deus são anjos, sim, mas também são os seres humanos dessa terra. E os anjos eles não fazem sexo. Quero que você saiba disso. Algumas pessoas estão fazendo perguntas, irmã, estão dizendo que os filhos de Deus são anjos que possuíram as mulheres. Olha que absurdo, não é? Um negócio desse nunca foi. Anjos não têm sexo com seres humanos, isso não existe, isso é heresia, uma bobeira que se inventa para tirar sua atenção, tá? Então, estes dois grupos, um chamados filhos dos homens, que era o povo que seguia a sua própria cabeça, tá bem? E tinha também os filhos de Deus. Agora veja que interessante. Após a morte de Abel, que Caim matou, o Senhor Deus deu um outro filho a Adão, chamado Sete. Esse filho que Deus deu para Adão entrou na linhagem dos que servem a Deus. Aqui na linhagem de Caim não entra nem Adão. As pessoas que estão fazendo, algumas me mandaram hoje pela manhã, inclusive, a linhagem de Caim, para tentar entender qual é a mensagem que nós temos ali, mas não entra Adão, tá bom? Quando entra Adão, você tem uma dificuldade. De Sete em diante, nós temos a linhagem, o cuidado patriarcal. O Deus havia instituído não um rei para cuidar. Abre os seus ouvidos, para você entender o que está em Gênesis 11, grave esse texto, grave essa frase. A instituição de Deus no início sempre foi uma instituição patriarcal. O pai deveria cuidar de seus filhos. Deus não instituiu um rei para dar ordens. Deus não instituiu um governo dessa maneira. O governo de Deus é um governo patriarcal. É o pai da casa que se estabelece como direcionador. Ele vai a Deus e então ele devolve do que recebeu de Deus para seus filhos, para toda a sua casa. Assim o Senhor Deus espera que aconteça. Se tivéssemos continuado desta forma, se fosse assim que tivéssemos feito, hoje nós não teríamos tantos problemas. Mas em Gênesis 11, que é o que você vai ver comigo, aconteceu um problema muito sério. De Sete em diante, nós tivemos uma geração de vários homens que viveram uma média de 912 anos. São os primeiros 10 patriarcas. Entre eles, o último que foi Noé, não é isso? Achou graça diante de Deus, porque Deus havia pedido que essas duas raças, os descendentes de Caim e os descendentes de Sete, ou Adão, não se misturassem, por causa da liberdade que Satanás tinha com este grupo e a liberdade que Deus tinha com esse grupo. Como vai se unir a luz com as trevas? Não existe como. O Senhor Deus pediu, não se unam, não se unam. E incrível é que Satanás tinha total acesso a esse grupo. Lembra que eu comentei com vocês sobre o ato da amalgamação? É agora que eu preciso ler essa situação. Satanás amalgamou os seres e eu preciso que você observe este texto agora que nós temos aqui. Eu preciso que você leia. Vamos ler juntos? Todos juntos. Pecado maior que qualquer outro que requereu a destruição da raça humana pelo dilúvio, este foi o vil crime da amalgamação de homens e de animais. Não significa homens e animais juntos. Não houve união de homens e animais. A amalgamação de homens e a amalgamação de animais, tá bem? Avante. Que desfigurou a imagem de Deus e causou confusão por toda parte. Deus se propôs a destruir por um dilúvio essa poderosa raça longeva que corrompera seus caminhos diante dele. Agora te assusta. Olha lá, Spiritual Gift, volume 3, página 64, tá? Avante.
O capítulo 7 intitula-se O Dilúvio e contém a seguinte declaração. Presta atenção. Todas as espécies de animais que Deus criara foram preservados na arca. As espécies confusas que Deus não criou, que eram resultado de quê? De amalgamação. Tá bem? Olha lá. Foram destruídas pelo dilúvio. Lembra que eu comentei isso com vocês há 2 dias atrás? Aí está o texto, tá? Avante. Desde o dilúvio tem havido amalgamação de homens e animais. De homens e de animais. Entendam bem. Nós não estamos dizendo que é de homens misturados com animais, tá bom? Olha lá. Conforme pode ser visto nas quase infindas variedades de espécies de animais e em certas raças de homens. É preciso que você entenda a seriedade disso. Satanás vai e mexe no gene humano também. Ele mexe no gene humano, ele vai lá e machuca. Neste grupo aqui, ele tinha liberdade de machucar, de modificar o gene. E hoje nós temos várias doenças. De onde elas vieram? Responda para mim. De onde vieram tudo isso? Eu não sei se você sabe que a raiva, o ódio também muda a nossa genética. E hoje nós vamos ver, neste capítulo 11, que nós recebemos características de comportamento. Herdamos características de comportamento dos pais. Um comportamento ruim gera um comportamento ruim nos filhos. Isso é muito sério. Para você ver a seriedade de nossa atitude. E esta raça, depois que se uniu uma com a outra, se transformaram em gente muito ruim. E então, no ano 1656, o Senhor Deus viu que o ser humano tinha corrompido todo o seu caminho diante da terra. E tudo que faziam era mal continuamente. Nós tínhamos aqui uma raça de gente que vivia muito para praticar o mal. Todo o pensamento de sua cabeça era mal continuamente. Está escrito em Gênesis 6. E então, no livro de Deus, na Bíblia, existe então ali a descrição do dilúvio em Gênesis 7, 8, Gênesis 9, tá? E os resultados depois do dilúvio, que foi o que estudamos ontem, coisa muito séria para você poder compreender onde a arca pousou, o que foi, como estava a terra, a grande transformação da terra. E o interessante é que depois do dilúvio, meus irmãos, lá estão os 3 filhos de Noé, Sem, Cão, eu vou botar Cão aqui embaixo, tá bom? Porque Cão logo se tornou idólatra. E então uma grande quantidade, lembra a raivinha? Presta atenção, todas as raivinhas, se não forem cuidadas, se não forem curadas, elas se transformarão, olha o que eu vou falar, abre o ouvido, por favor. As dificuldades, eu vivo falando para nós aqui dentro, gente, resolvam as dificuldades entre si. Resolvam as dificuldades, porque toda dificuldade se transforma em ódio contra quem? Qual é a posição de Deus, ouça o que eu te falo, para resolver as posições humanas? Não existe como a gente ir ofertar a Deus algo sem ter resolvido o problema com o irmão. Por quê? Porque existe uma separação entre Deus e você, quando você tem um problema com outra pessoa. É a base para nós termos dificuldades com o nosso relacionamento com Deus. Se você tem uma dificuldade com uma pessoa, naturalmente você não está se dando muito bem com o teu Deus. Essa é uma certeza. E outras coisas começam a sair errado na sua vida. Outras coisas começam a ser errado na tua história. Não foi diferente com Cão. Cão logo se afastou do Senhor. E também, de certa forma, depois de algum tempo, Jafé, tá? Eram os 3 filhos. Sem permaneceu do lado do Senhor. Então nós temos aqui, em Gênesis 11, uma quantidade imensa dos 10 primeiros patriarcas. Ó, continua aqui os 10 primeiros e aqui os 10 segundo grupo de patriarcas do Senhor, depois de Sem até Abraão, tá certo? E aqui nós temos uma multidão de pessoas que vieram de Cão e de Jafé. Deixa eu comentar agora, que eu quero que você olhe aqui. Vamos olhar na Bíblia? Vamos agora, por favor. E eu queria que você observasse uma coisa interessante. Em Gênesis 10, abra sua Bíblia em Gênesis 10 para nós observarmos alguns detalhes. Ali nós encontramos as gerações dos filhos de Noé, que vieram depois do dilúvio, Sem, Cão e Jafé. Nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Você vê os filhos de Jafé, que ali vem uma lista de pessoas. No verso 6 vem os filhos de Cão. Você vê ali o nome deles. E o interessante é que estes nomes são nomes de povos que nasceram deles. Compreende? É importante que você entenda. Quando a gente ouve falar assim, quem são os filisteus? De onde vieram? De onde vieram estas raças?
Você vê que vai perceber que no decorrer do estudo da Bíblia, vai encontrar inimigos de Deus. Estes inimigos de Deus vieram de que povo, de que gente, de que raiz? Você tem que entender isso, isso é muito importante. Isso faz toda a diferença de entender no final. Por que o Senhor Deus diz que o povo de Gog, de Magog, dá um nome de várias nações, vão brigar contra o povo de Deus? Quem são eles hoje? Que nações eles são? Você precisa compreender isso para que não passe por cima de quando você vê esse monte de nomes estranhos que não são comuns e nem muito parecidos com o que estudamos agora, nos fazem pensar que, não vou ler isso. Leia e faça uma listinha. Ontem eu dei uma lista dos descendentes depois de Noé e quem foi que eles geraram. Isso é importante, isso vai ser base para estudarmos outras coisas depois. E eu quero observar uma coisa na família de Cão. Observe os versos 7. E os filhos de Cush são Seba e Avilá, e Sabitá, Ramá, Sabaquitá, e os filhos de Ramá são Sabá e Dedã. Agora o 8. E Cush gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi... Peraí, ele era um rei? Você percebeu que o Senhor Deus tinha dado o governo como? Como é que Cão agora, a família de Cão decidiu que tipo de governo? É a primeira vez que aparece rei na Bíblia. Não é interessante? E eu queria que vocês observassem isso. Quando nós fazemos uma coisa errada, meu esposo estava subindo hoje comigo, porque nós moramos aqui dentro da escola. A escola de profetas é a nossa casa. Aí estávamos subindo ali de onde dormimos, para vir até aqui para cima. Meu esposo disse, não adianta. Normalidade gera normalidade. Anormalidade gera anormalidade. Não tem outra saída. Quando Cão resolve revoltar-se contra Deus, quais são os resultados de sua descendência? No livro História no Patriarcas e Profetas, nós encontramos a seguinte informação no capítulo de hoje. Por favor, observe aqui. Observe o que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá? O parágrafo que começa a posteridade de Canaã. Vai lá? A posteridade de Canaã, vamos lá, por favor. E eu não sei se você se lembra que Cão não tinha muito cuidado com seu pai. Aliás, ele não tinha cuidado com o seu próprio coração. E então, por isto, também já tinha dificuldade com os seus de sua própria família. Para ter problemas com os outros de fora é um passo. E ele tinha um problema com a humanidade. Tá bem? Agora observe o que diz aqui. Olha lá. A posteridade de Canaã desceu às mais degradantes formas de paganismo. Posto que a maldição profética os condenasse à escravidão, esta condenação foi retida durante séculos. Deus suportou sua impiedade e corrupção até que eles passaram os limites da longanimidade divina. Então foram despojados e se tornaram escravos dos descendentes de Sem e Jafé. Olha o resultado social de um comportamento errado. Quando a gente pede, resolve a vida, nós não estamos pedindo porque somos chatos. Estamos pedindo porque sabemos que não existe como permanecer numa coisa errada e ainda dar certo. Não existe. Vamos ter problemas. O nome disso é maldição. Maldição com certeza absoluta. E maldição é visgo, maldição pega nos outros. Avante, olha o que diz. A profecia de Noé não foi uma manifestação arbitrária de ira ou de declaração de favor, porque Noé fez uma besteira, não sei se vocês sabem. Noé plantou uma vinha e então, de repente, ele pegou, deixou ferventar e bebeu aquele negócio. Ele não percebeu, olha que situação horrível. Quando ele bebeu, ele ficou o quê? Bêbado. E quando ele ficou bêbado, tirou... Primeira vez que bebida alcoólica aparece na Bíblia, já aparece dividindo família. Que ele pegou e tirou sua roupa, né? Lá na sua tenda. E Cão foi lá e viu essa situação. Cão viu e veio contar para os seus irmãos. Os irmãos, então, pegaram uma capa e foram de costas e tamparam o pai. Porque filhos não podem ver a nudez? Olha, desde o início da Bíblia já se mostra isso. É importante que os pais observem isso. Hoje em dia, a nova psicologia diz o contrário, né? Então, você que decide no que você acredita. Aí, o que acontece? Com esse tipo de posição, ao acordar da situação que ele havia se metido, que Noé havia se metido, ele pega e soube dessa situação. E na descrição do que ele falou para os 3 filhos, ele falou, olha, Cão, por causa dessa atitude, da tua maneira de agir, a tua descendência será escrava do resto.
Você não vai ter progresso. A tua atitude, a maneira como você vive, não vai te ajudar a progredir. Você vai botar a mão numa coisa e o negócio não vai avante. Sabe aquelas pessoas que você percebe que a coisa não sai, não resolve de sua própria mão? Pode acreditar que tem alguma coisa na vida por trás. Isso é muito sério. Porque quando Deus trabalha, é como José, tudo que colocava na sua mão, progredia. Isso é muito sério. Observe o início deste comentário. Por favor, observe aqui que é algo muito sério. Não pense que era algo que Deus estava falando só para Sem, Cão e Jafé. Observe o que Noé estava falando para esses 3 filhos, o que representava. O início do capítulo 10, Torre de Babel, do Patriarcas e Profetas. Vamos lá? Deus tinha preservado apenas uma família, a casa de Noé, a quem ele declarou: te hei visto justo diante de mim nesta geração. Contudo, nos 3 filhos de Noé, rapidamente se desenvolveu a mesma grande distinção que se via no mundo anterior ao dilúvio. Agora, presta atenção nesta frase. Presta atenção agora. Em Sem, Cão e Jafé, que seriam os fundadores do gênero humano, estava prefigurado o quê? O que diz aí? O caráter da sua posteridade. É o caráter de quantos seres humanos? Todos. Com quem você se parece? Qual é a sua disposição? Isso é muito sério. Muito, muito sério. Noé estava falando por inspiração divina quando falou aos filhos. Comentou o que seria Cão, o que seria Sem e o que seria Jafé. Não é que ele estava jogando uma praga nos filhos. Ele estava ouvindo de Deus, ouça isso aqui, e Deus estava dizendo o que Deus estava vendo que aconteceria com aquelas atitudes, as escolhas desses filhos. Eu vou te explicar melhor isso aqui. Lá no início da história humana, estava aqui Adão junto com Jesus, tá bem? E então Jesus mostrou para Adão o que aconteceria no decorrer de sua vida. Vocês estão entendendo isso aqui que eu estou falando? Não é porque Deus estava determinando que seria assim. Deus, que vê o fim desde o princípio, é capaz de dizer para alguém no princípio o que vai acontecer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E então ele chega aqui em Noé, depois tinha passado 1656 anos, sim ou não? Fala, Noé, olha o que vai acontecer com seus filhos. Eu estou olhando lá o final, estou olhando o futuro. Deus está olhando. Olha, o Jafé vai ser assim, Cão vai ser assim. Então, filho, já avisa para eles agora. E Deus ainda, olha que coisa interessante, esperou anos para lançar a escravidão sobre Cão. Esperando que ele fizesse o quê? Mudasse. Não pense que as coisas para o Filho de Deus não vêm a galope. Deus fica esperando, ele fala um monte de vezes no nosso ouvido, muda de vida, não toma essa posição, você vai colher os resultados disso, muda de posição. E aliás, eu vou dizer uma coisa, a pessoa colhe terrivelmente, abre o ouvido, o resultado do pecado não é só morte. A Bíblia diz, o resultado do pecado é morte, mas vamos colocar uma palavra antes, o resultado do pecado é miséria e morte. Antes da morte é uma vida de miséria. E uma vida de miséria estraga quantas pessoas? Uma multidão ao redor. Agora observe o que vamos ler, continua a ler. A profecia de Noé não foi uma manifestação arbitrária de ira ou declaração de favor. Ela não fixou o caráter e destino de seus filhos, mas mostrou qual seria o resultado da conduta de vida que cada um havia o quê? Escolhido, e em consequência o caráter que haviam desenvolvido. Como assim? Você escolhe uma coisa e aquilo se transforma em caráter, e o caráter gruda em você, e aí você luta, tem que lutar demais para conseguir sair daquilo. Uma pessoa que conseguiu uma saída para uma coisa boa mentindo, como é que meios ela vai usar quando aparece uma emergência? A mentira. Porque ela conseguiu algum resultado, ela tem uma compensação boa por ter mentido. Ela conseguiu sair de um problema mentindo. Então, das próximas vezes, ela tenta sair do problema fazendo o quê? Isso vai se transformando em caráter. Uma pessoa que conseguiu, é indolente, preguiçoso, mas conseguiu parecer que não é, olha bem o que eu vou te dizer. Qual é a atitude que ela vai tomar quando ela está só? Fala, não tem ninguém olhando, eu vou ser preguiçoso. Vocês estão entendendo a seriedade disso? Caráter. E caráter depois para conseguir sair é uma luta renhida, sair daquele problema, a transformação de caráter é uma dificuldade. Por isso Deus pede para a gente cuidar do caráter do filho quando ele é
pequenininho. Vai ensinando, vai trabalhando, vê uma coisa, fale. As pessoas falam, não é muito pequenininho para entender. Não é pequenininho para entender. Tem que falar quando é criança. Porque senão, depois, mais tarde, é um horror para conseguir sair disso. Agora te assuste. Lê isso aqui agora. Era uma expressão do propósito de Deus para com eles e sua posteridade, em vista de seu próprio caráter e conduta. Agora leia essa próxima frase. Em regra, gente, leia isso, porque isso aqui vai ajudar você a entender para frente. Em regra, os filhos herdam as disposições e tendências dos pais. Herda ou não herda? Sim ou não? Herda nossas tendências boas? Herdam nossas tendências más? Sim ou não? Herdam. E nos imitam o exemplo. O que é isso? Eu costumo chegar atrasado sempre, o que meu filho vai fazer? Eu gosto de tirar vantagem de alguma situação, o que meu filho vai fazer? Ele vai tentar. O bichinho não sabe outra coisa, ele tem você como exemplo. Olha lá. Imitam o exemplo, de modo que os pecados dos pais são praticados pelos filhos de quê? Em geração em geração. Assim a vileza e irreverência de Cão foram reproduzidos em sua posteridade, acarretando-lhe maldição por muitas gerações. Um só pecador destrói muitos bens. No entanto, o contrário também é verdade. Quando alguém anda do jeito certo, sua descendência é abençoada. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, eu preciso fazer uma pergunta. O que dividiu estes irmãos? O que dividiu esses 3 irmãos? Está no estudo de hoje. Vamos lá, eu quero que vocês me digam. O que dividiu esses 3 irmãos? Uma razão, está escrito no livro. Como? Atitude de um com o outro, mas teve uma razão principal. Gente, presta atenção, durante algum tempo, os descendentes de Noé, achem esse parágrafo. De hoje em diante eu vou fazer perguntas e vocês terão que responder, combinado? Para que a gente comece a fazer o culto do nosso jeito, de perguntas e respostas. Vai lá. Durante algum tempo, os descendentes de Noé continuaram a habitar entre as montanhas onde a arca repousara. Aumentando seu número, a apostasia logo determinou a divisão. Entenderam isso? Aqueles que desejavam esquecer-se de seu Criador e lançar de si as restrições de sua lei, que não queriam viver sob regras, né? Olha lá. Sentiam um incômodo constante pelo ensino e exemplo de seus companheiros tementes a Deus. E depois de algum tempo, resolveram separar-se dos adoradores a Deus. Entenderam isso ou não? É muito chato viver com esse povo aqui. Tá só pegando meu pé, eu vou embora. Não seria melhor mudar de vida? Sim ou não? Mas resolveram ir embora por quê? Porque não quero mudar de vida. Entenderam a razão? Perceberam? Aí foram morar aonde? Na planície de Sinear. Porque moravam nas montanhas. E lá na planície de Sinear, quem era o rei deles? Nimrod. Era o rei deles. Peraí, você sabia que as pessoas que querem não servir a Deus buscam quem para morar junto? Raciocina. Raciocina. Vai haver divisões entre famílias de forma tremenda daqui em diante. As pessoas que não querem receber o poder de Deus ou serem transformadas pelo poder de Deus vão procurar, você sabe, os parecidos se procuram, se atraem. Logo, logo, meus irmãos, vocês vão ver uma quantidade tremenda de pessoas envolvidas com aquelas de quem, peraí, eu quero viver assim. Eu quero viver desse jeito. E acabou. E então foram para lá, para a planície de Sinear. Sempre fazendo o contrário do que Deus pediu. Arrumaram um chefe. Não criam no concerto com Deus. Começaram a fazer... Porque não acreditando em Deus, não creem que o arco-íris era para você lembrar que Deus estava prometendo que não ia fazer mais isso. Eles falam, não, Deus pode fazer de novo. Vamos fazer uma torre tão grande que chegue acima do tanto que a água chegou. E essa torre tem que ser muito alta. E começaram a construir. Você tem ideia como aquelas hábeis mentes? Certo? Sim ou não? Ainda tinha muito da seiva que Adão tinha deixado, não é? Pai desses meninos, a Noé, 950 anos viveu. Aí começa a construir uma torre. Não pense que a torre era pequena. Deixa eu te falar uma coisa. Essa foto que você vai ver
É a foto que meu esposo vai colocar na tela agora para você. É uma foto muito interessante. É onde se imagina que é a planície de Sinear, tá certo? O local aonde a Torre de Babel foi construída. E essa Torre de Babel, gente, começou a ser construída, estava muito alta, de maneira que ninguém mais conseguia falar com os que estavam embaixo. Então pessoas foram colocadas aqui a colar em pontos estratégicos para dizer, olha, é para trazer um tanto de argamassa e também um tanto de betume. Onde que eles achavam isso? Onde eles achavam essas propriedades, esses materiais? Onde eles achavam? Bora, pensa, o resultado do dilúvio, não é? E então, gente, imagina agora aquela quantidade. Senhor Deus, pega e desce para ver aquela torre que estava sendo construída. Todos tinham a mesma língua. E o Senhor Deus, vê como Deus é interessante. Num segundo pode mudar tudo que os homens estão fazendo. É num segundo ou não? Aí o Senhor Deus faz, de agora em diante, não falam mais a mesma língua. Um grupo começa a falar em chinês, outro fala em inglês, outro fala não sei o quê, outro fala várias línguas. E eles então começaram a falar, eu quero tijolo. Mas está falando tijolo, é brick, né, em inglês. E o outro lá, o que ele está falando? O que é isso? Aí, eu estou achando que ele está querendo falar de briga. Deixa eu comentar aqui, está vendo uma briga lá embaixo, né? Está vendo uma briga lá embaixo, o pessoal está vendo uma briga. Aí, vocês podem imaginar que confusão que foi? Uma confusão terrível, ninguém entendia mais ninguém. A grande torre de Babel, Babel significa confusão, foi esse nome que eles deram, pela grande confusão que resultou. E ainda por cima, aquela grande torre tinha um espaço bem mais alto, um raio veio, caiu em cima ali, ainda destruiu uma boa parte, e eles começaram a se espalhar, quando ficam olhando aquela torre quebrada, aquele negócio tudo estragado, e cada um falando uma língua, perceberam que um grupo falava uma língua, outro grupo falava outra língua, e eles se afastaram junto com aqueles que se entendiam. Você tem ideia de uma situação dessa? Que coisa tremenda? Torre de Babel. Que situação. Deixa eu ler um detalhe aqui para vocês que me faz pensar muito. Isso aqui me faz... Você sabia que os adoradores de Babel, os adoradores que estavam ali, eles entregavam seus filhos. Ai, que coisa horrível, gente. Sacrificavam seus filhos sobre os altares de seus deuses? Já nessa época. Que coisa horrível. Que coisa horrível. Mas houve entre eles, entretanto, homens que temiam ao Senhor, né? Que temiam a Deus e continuaram a fazer da forma correta. Outro negócio interessante. Quando Deus confundiu a língua, foi uma ação de Deus sobre atitudes humanas. De quando em quando o Senhor Deus toma uma posição como essa. O Senhor Deus vai lá e confunde a língua das pessoas. Você não vê que algo meio parecido hoje tem acontecido? Cada pessoa que lê a Bíblia entende um negócio diferente. É uma Babilônia tremenda hoje. Nós estamos com um monte de religião e um monte de gente parece que está falando uma língua diferente da mesma coisa. Lê um negócio e entende outra. É uma grande Babilônia. Por isso você vai ter que entender por que o Senhor Deus, lá em Apocalipse, comenta que a grande Babilônia, que é a mistura de um monte de religiões, de um monte de gente junto. Eu sei que você agora está ficando meio pasmo. Não brinque, porque esse negócio é muito sério. Quando você vê essa situação em Apocalipse, você entende direitinho quando leu a Bíblia. Entende completamente quando a Bíblia se tornou clara para você. Agora, observe o que eu vou ler aqui, tá? Olha bem. É muito significativo o fato de que nessa terra de Sinear, que hoje se estende a uns quilômetros ao norte do Golfo Pérsico, interessante isso, numa área não muito maior do que o estado de Delaware, correspondendo aproximadamente ao nosso estado de Sergipe, conhecida por distritos de Akkad, Sumer, Elam e Guti, sejam usadas pelo menos 3 línguas radicais diferentes. Neste local, 3 línguas radicais diferentes. Olha bem. E também singularmente significativo que naqueles dias estas línguas, tão fundamentalmente diferentes como o inglês, o do chinês, se tivessem originado. Esta é outra evidência da veracidade da palavra de Deus, que confirma a história da confusão das línguas dos edificadores de Babel. Agora te assusta para essa nova informação que nós temos aqui. Isso é importante você entender.
Conhece-se hoje a exata localização da Torre de Babel? Nesta viagem que vamos fazer lá para o Oriente Médio, vamos passar por locais onde se diz que a Torre de Babel está. Presta atenção nisso aqui. Esteve. Há muita discordância sobre o local exato da original Torre de Babel. Várias opiniões sobre sua localização foram aventadas por arqueólogos e eruditos. Supõem alguns que seja a Torre Bis Nimrud, que ainda hoje se ergue a 50 metros sobre a planície. Pensam outros que o zigurat de Ur-Nammu seja ela. Ainda outros pretendem que tenha sido o belo templo de Essagila, em Babilônia, o qual hoje está reduzido a um buraco no solo. E a torre prateleira de Borsippa também é pretendida por alguns como a localização da Torre de Babel. Você está entendendo que hoje existe uma confusão que não se sabe bem aonde está? Estes antigos moradores da Caldeia, Babilônia e Assíria construíram grandes templos, zigurates de tijolos cozidos ao sol, em honra para o culto de seus deuses. Entre as muitas ruínas de zigurates, existe uma, sem dúvida, era a Torre de Babel, mas sua exata localização não se conhece até hoje. Por quê? Porque assim são os feitos dos homens. Os feitos dos homens são dessa forma. Os homens fazem as coisas e não permanecem para sempre. Os homens fazem as coisas e não dá certo, não se consegue fazer dar certo. Tá bem? Agora eu gostaria que você, aí no capítulo 10, para responder a pergunta de ontem, que algumas pessoas estão dizendo, eu não aguento de vontade de saber logo. Vai lá, Gênesis 10, por favor, observe os descendentes de Sem a partir do verso 22. Os filhos, agora, de Sem são Elão, e Assur, e Arfaxade, e Lud, e Arã. E os filhos de Arã são Uz. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus. Lembra disso? Tá. Aqui deixa só esse detalhe de Uz aqui, tá? Olha, verso 23. E os filhos de Arão são Uz, Iu, e Jeter, e Maas. E Arfaxade gerou a Salá. Salá gerou a Éber. E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. Deixa eu comentar um detalhe com você. De que maneira, por favor, olhe para cá agora, eu vou para a lousa. Queria comentar um detalhe agora com vocês. Neste verso, num dos descendentes de Sem, o Senhor Deus faz de uma forma diferente a explanação sobre estes filhos. Não comenta assim, ó, olhe bem, fulano é pai de ciclano, depois eu vou não sei o que, não, aqui ele faz dá uma pausa e diz, em dias deste menino, desta pessoa, se repartiu a terra. Que terra é essa que foi repartida? Você pode dizer assim, não, foi repartido, um pedaço para você, um pedaço para mim. Não é isso. A terra era tão grande que não precisava ninguém fazer isso. Cada um pegava o que queria. O que é repartiu a terra? Lembra de ontem que nós desenhamos o planeta Terra aqui? Lembra do meu grande desenho perfeito, né? E ali estava, neste cantinho aqui, estava, que local onde pousou a arca? Turquia, muito bem. E os filhos de Sem foram fazendo as suas tendas aqui, os filhos de Jafé foram fazendo suas tendas para cá, e os filhos de Cão foram descendo suas tendas para cá. Lembram disso? Elita, consegue para mim aí o mapa mundi, tá? Já vão atrás aí, corram para mim. Aí, gente, ó, aqui estavam então crescendo o mundo. A Torre de Babel foi feita aí, em algum desses espaços no Oriente Médio. Agora te assuste para que você entenda o que eu preciso lhe dizer. Aqui estão as raças, divididas em línguas. Todas estas pessoas estão ali, ó. Observa bem que coisa interessante, ali estavam crescendo. Só que diz que nos dias de quem se repartiu a terra, depois de um dilúvio, de uma grande quantidade de água, qual é uma das coisas que acontece com a estrutura da terra? Erosão. O que é erosão? Racha a terra. Nos dias de Peleg se repartiu a terra. Tá certo? O que significa Peleg? Alguns dizem que a palavra significa divisão estrondosa de terra ou de continentes. Agora, veja que coisa interessante. Deste outro lado aqui, nós encontramos as Américas, né? Aqui tá, vamos tentar fazer que seja assim, tá bom? Sei lá, né? Tá bonito? Peraí, tá melhor que ontem, né? Tá bom, então tá aqui as Américas, América do Norte, América Central e América do Sul, com o Brasil. Aqui tá o pedacinho do Pernambuco. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Se aqui estavam todas as nações, de onde vieram as pessoas desse lado?
Olha aqui uma teoria interessante. Quando a terra se quebrou, tinha gente que permaneceu aqui desse lado, ó. Quando a terra se quebrou. Você fala, mas como assim a terra se quebrou? Por isso eu preciso do mapa agora. Por favor, peguem o mapa, coloquem na frente da... Uma pessoa, vem David ajudar ele a segurar aqui, faz favor. Então deem uma olhadinha aqui, vejam, aqui está o mapa mundi, né? Estão as Américas e desse lado de cá está o local onde tinha gente, onde tinha população. Aqui no meio nós temos o Oriente Médio, né? Aqui está o Oriente Médio, Turquia está aqui, o Oriente Médio, aqui está a Ásia, aqui está a África, a Oceania. E este era um mundo populoso. Desculpa, David, ficar contra você aí. Mas se você unir, você percebe que a Terra foi um dia uma placa só de terra. Percebe isso? Aqui, ó, esta costa, tá vendo? Da África, ela entra direitinho aqui onde tem os Estados Unidos, o México, toda a América Central, não é isso? E aqui essa costa do Brasil, ela se encaixa perfeitamente na costa africana. Esta parte da terra todinha era junto, tanto que essa parte de cima aqui se encontra com a Groenlândia. Você percebe direitinho que o planeta um dia foi junto, tá? Estava junto. Quando foi que ele se quebrou? Nos dias de Peleg. Tá bem? Se quebrou a terra. Agora, tinha gente aqui nesse momento? Tinha, claro. Quando a terra se quebrou, eles ficaram longe da grande população, da massa grande de gente que tinha aqui. E ao ficar longe, você já percebeu o que acontece com gente que fica longe da população? Oi? Aborígene. Eles ficam distantes da população. O interessante é que só tem índios, só tem registro de índios aonde? Nos locais que saiu. Aí você fala, mas e os índios da África? Não, eles não são índios na África. Quero que você saiba que os descendentes de Cão, eles tinham reis entre eles. Onde foi que começou mesmo reis? Quando você vai para a África, você vai encontrar aldeias, onde todas estas aldeias, como pode ser a gente mais pobre do mundo, lá tem uma soba. Sabe o que é soba? O soba é o rei. E nós estivemos lá na África trabalhando, chegamos em locais onde nos foi apresentado o rei. E lá vinha a rainha deles. Entende? É o representante daquele povo. Eles continuam com o mesmo costume que começou naquela época, né? E na verdade existem esse costume em vários locais. Não é interessante isso? Não é interessante ou não, meus irmãos? Aqui tem reis? Quando Pedro Álvares Cabral, quando Cristóvão Colombo descobriu as Américas, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, já encontra aqui quem? Descendentes destes povos que permaneceram aqui. Mas longe da civilização, eles ficaram como? Aborígenes, índios. Entenderam isso? Está entendido agora? Você que está em casa, você fala, mas de onde eu vim? Você tem que saber as características de onde você veio, de que povos, que mistura. Na verdade, aqui nós temos uma mistura de raças, tá? Quase não tem mais ninguém puro, tá bom? Uma mistura tremenda de raças, né? Então as Américas, elas são resultado de grupos que vieram e se encontraram com os índios e fizeram aqui estas grandes nações. Obrigada, meninos. Deixa eu fazer aqui, obrigada, muito obrigada. Queridos, como nós dissemos ontem, nós vamos colocar para você agora essa imagem das sequoias, muito bonitas, para que vocês vejam que são árvores milenares, né? Árvores que demoram muitos anos. Meu esposo vai colocar na tela para você ver essa coisa muito bonita. E outro detalhe, 5 meses, quando a Bíblia fala 5 meses sobre o tempo que a arca, que o povo de Noé ficou dentro da arca, eu queria que você fizesse uma descoberta. Eu vou lançar um desafio para você. Quanto tempo Noé ficou dentro da arca? Desde o primeiro dia que ele entrou ao dia que saiu. Vamos lá? Eu queria que você fizesse isso. Não foram 5 meses, tá bem? Eu quero que você vá e descubra. Um presente para quem descobrir. E amanhã a gente fala sobre isso, tá bom? Um abraço para você e que Deus te abençoe, encha você de força e vigor, encha você de coragem e que amanhã, pela graça e poder do Senhor, você esteja pronto para buscar ao Senhor. Muito obrigada por preservar nossa comida, por cuidar de nós, por mandar anjos cuidarem de nós e obrigada por nos ensinar obediência. Em nome de Jesus. Amém.